Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, TV Búzios e Elcio Ribeiro Entrevista tem a honra de estar aqui participando no Espaço Zanini da exposição Utopia Surreal de Fernando Nascimento. Nós vamos conversar aqui com o Fernando, falando aí sobre a exposição, do seu currículo super rico. E vamos lá, Fernando. Sala. Satisfação imensa estar aqui com você. Satisfação é minha. A satisfação é sua, então é nossa, né? Você já tem o título de cidadão buziano, é professor, né? Tem aí uma trajetória muito rica, de muitas exposições, e hoje você faz esse chamamento para esse despertar da cultura buziana com a tua exposição Uma Utopia Surreal. Fala aí pra gente um pouquinho sobre isso. Você já falou um bocado de mim, então eu vou complementar. A Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro lançou um edital no ano passado, durante a pandemia, eles lançaram um edital chamado Cultura nas Redes 2, em 2021, no meio da pandemia, e ofereciam 3.000 prêmios em dinheiro para fazedores de cultura daqui, de todo o estado do Rio de Janeiro. Pois bem, olha, foram mais de 7.500 inscritos. Dos 3.000, Búzios teve 5 selecionados. Eu fui um dos 5. Então eu vim aqui na Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios e conversei com o secretário Romano, que foi absolutamente gentil, cedendo espaço para essa exposição, que era um pré-requisito do próprio meu projeto, era uma exposição de arte e cultura. Podemos começar? Olha, primeiro eu agradeço profundamente na sexta-feira. Essa reunião aqui foi uma solicitação da Secretaria Cultura e Patrimônio Histórico daqui de Búzios. Em boa hora, pediram para se fazer essa roda de conversa sobre cultura, que eu acho que é oportuníssima. E mais, o apoio que eu estou tendo aqui nessa secretaria, o governo aqui presente, não me deixa mentir, sobre políticas públicas, a gente tem que trabalhar, eu acredito que o maior legado que posso deixar para essa cidade, sobre políticas públicas. Eu venho do segmento da cultura popular, comunidade, da memória, sou um folclorista, gosto disso, acredito nisso. Pois bem, nessa exposição, eu achei por bem, até por uma questão didática, de inserir 2 tipos de eventos. Um foi o que nós terminamos de ver hoje, que foi uma rota de conversa, em que o tema era cultura em Búzios e na região da Baixada Litorânea, perspectivas. E eu acho que foi excelente, porque a gente teve uma noção absolutamente cristalina do que vai acontecer de bom, e muita coisa vai acontecer de bom aqui na nossa cidade. E o outro é uma oficina de colagem que eu vou fazer na semana que vem, também aqui no Zanini, mas com uma peculiaridade. Os candidatos têm que ter mais de 60 anos, porque eu tenho a impressão, que é uma impressão que muitos compartilham comigo, que se há dois segmentos da nossa vida que precisam de ajuda cultural, para não falar nas outras ajudas, são a parte do segmento da infância e da velhice. A infância, por quê? Se você quer criar uma plateia de cultura, como cria uma plateia de cinema, uma plateia de teatro ou qualquer outra assim, você começa levando a garotada para esses eventos. E aquilo vai permeando a personalidade e, de repente, quando eles viram adultos, eles não sabem viver sem ir a um teatro, sem ir ao cinema ou qualquer coisa assim. No caso da cultura, os eventos culturais, na minha opinião, devem ir às crianças, nas escolas públicas inicialmente e também nas escolas particulares. E os idosos, porque é uma coisa brasileira, mas eu acho que também tem em outros países, os idosos acabam sendo um pouco esquecidos.
até às vezes pela família. A exposição está maravilhosa. Então, olha, tá filmando já? Eu vim aqui para te ver, você sabe que eu não tenho saído de casa, não me deixo de fazer, mas faço questão de encontrar você, porque essa exposição é máxima, maravilhosa. Todo mundo vai ter que vir aqui. Eu vim aqui cedo, ó. Ninguém aqui. É verdade, ninguém ainda. Para não perder essa exposição aqui. Maravilhosa. Essa é bonita. O trabalho do Fernando é lindo e sempre nos honra estar presente nesses momentos, onde ele mostra o interior dele de uma forma muito competente e encantadora. Estou aqui prestigiando a exposição do Fernando, que é um grande ceramista, e eu sou absolutamente um fã incondicional do trabalho dele. Lindo, eu acho que todos devem aproveitar essa exposição para vir conhecer os trabalhos, não só de cerâmica, mas também de pintura e de colagem que ele faz. Merece a visita. Olha, falar do Fernando Nascimento é muito difícil, porque as obras do Fernando falam por eles. Seus detalhes, no seu colorido, no seu jeito único de ser. Fernando Nascimento é um grande artista que agrega na Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico através dessa belíssima exposição. Parabéns, Fernando Nascimento. Pois bem, então, pessoas que têm muito a dar ainda, passou dos 60 anos, é velho, tem muito a dar ainda e simplesmente ficam meio largados. Então eu faço questão de, sempre que eu dou uma oficina, seja de cerâmica, seja de desenho, seja de pintura, seja como essa de colagem em papel, eu faço questão de convidar idosos, a famosa terceira idade ou melhor idade ou lá que seja. Sim. Pois bem, eu acho simplesmente que são pessoas que vão degustar ao máximo aquela oportunidade de conviver com outros e de aprender uma técnica, em fazer alguma coisa útil e bonita. E para isso eu conto muito com a Secretaria da Mulher e do Idoso, que geralmente é parceira nessas situações e oferece inclusive gente que eles já trabalham voluntariamente para esse tipo de coisa. Não é a primeira vez que eu faço e nem eu espero com Deus que não vai ser a última. Enfim, hoje eu fiquei absolutamente satisfeito com a nossa roda de conversa, foi extremamente produtiva e antes de mais nada eu quero agradecer profundamente a você, Elcio, e a televisão Búzios, Portal Brim, né? Portal Brim TV Búzios. Portal Brim TV Búzios, Elcio apresenta... Que está cada vez melhor, hein? Que está maravilhosamente cada vez melhor e nunca deixou de me atender, jamais. É de uma generosidade que extrapola qualquer ponto de vista. Por isso eu já te peço obrigado aqui. Uma honra, como eu falei, né? Agora, eu também gostei muito de participar dessa roda de conversa, falando de cultura, porque eu penso que a cultura ela é transformadora, né? Porque ela é raiz, porque ela motiva, né? Acho que trabalhar essa questão das culturas é o que a sociedade precisa, né? Ela precisa de identidade. E aí eu acho que essa roda de conversa, esse trabalho seu, dá um pontapé inicial para um novo momento? Dá sim, sabe por quê? Porque eu tenho acompanhado o secretário Romano aqui e ele, uma vez conversando comigo, há pouco tempo, ele falou assim: Fernando, o importante para mim é estabelecer uma cultura de base, de raiz. Essa cidade tem histórias incríveis, tem uma tradição riquíssima, popular. Então, eu tenho a impressão que se eu estabelecer essa base, palavras do Romano, o resto vem. E eu falei para ele assim: Romano, na minha experiência, todo lugar que tem uma forte cultura popular bem assentada, ela faz brotar as outras manifestações. Sim. Há uma base de sustentação que o povo identifica e reconhece. O povo não fica esquecido. Sim. A memória do povo não fica esquecida. Inclusive, alguns trabalhos que estão sendo feitos de gravação, de tanto filmagem como áudio, de pessoas que têm muito a contar
E que se for embora de repente, se Papai do Céu levar de repente, aquilo morre. Então, de uma certa forma, essa recuperação da memória buziana faz parte desse arcabouço de cultura popular. E eu aqui, humildemente, com os meus quadros, com as minhas cerâmicas, com as minhas colagens, com os meus desenhos, me sinto feliz em me apoiar nessa cultura. Hoje aqui, mostrada essas belíssimas instalações que nós temos aqui no Zanini, e apoiado irrestritamente pela Secretaria, não só pelo Romano, mas por toda a sua equipe. Aliás, uma equipe pequena, o que é de se assustar, porque para se fazer tanta coisa com tão pouca gente, assusta. Enfim, é uma felicidade estar aqui nessa sexta-feira, um calor danado, mas dever cumprido, do lado de um amigo que está me prestando um imenso favor, a Brim TV Búzios, entende? Portal Brim, né? Portal Brim, eu já vou lembrar isso alguma vez. TV Portal Brim, na verdade é TV Pebrim, né? É Pebrim? Pebrim.com. Assim. Fica aí, né? Para você dar a tua curtida, dar a tua compartilhada e se inscrever lá no canal no YouTube, já que a gente também tem o Facebook, a gente tem Instagram, né? O Renato está ali do outro lado da câmera e está mandando eu recomendar aí que você vá lá visitar o Instagram nosso, vai lá visitar o Facebook se inscrever lá, né? Eu prometo que ainda hoje, talvez amanhã, porque se eu não chegar cedo em casa, amanhã ou hoje eu estarei me inscrevendo em todos os canais possíveis e imagináveis da Pebrim TV Búzios, com muito prazer. E vou interagir muito. Legal. Porque dor de cabeça e dor de dente não dá uma vez só. Pois é. Agora, Fernando, a gente ouviu falar aqui dessa questão dessa multicultura, né? O Brasil é um país multicultural, com né? certeza. E a gente está aí sendo chamado nesse momento de crise mundial para ser o celeiro do mundo, né? Do nosso agronegócio, né? Que é um solo fértil que nós temos água, nós temos clima sol, bom, nós temos terra boa, né? Nós temos um ar bom, enfim, tudo no Brasil é bom, é verdade. Não é verdade? E aí, além dessa multiculturalidade, né? No campo agrícola, nós também podemos ser, e Búzios representa isso, né? Essa multiculturalidade de artes, de música, de artesanato, teatro, cinema, circo, enfim, Búzios é riquíssimo, né? Sim. Nessa cultura. Você sabe, no grupo que foi reunido, eu acho que tinha bem umas 15 a 20 pessoas. Nesse grupo que foi reunido, eu escolhi a dedo para ter o máximo de segmentos culturais de Búzios presentes. Então tinha desde gente do teatro, das artes, do artesanato, da culinária, tinha produtores musicais, tinha produtores culturais, tinha a gente maravilhosa do candomblé presente aqui. Sim. Tinha o Romano, que é um católico fervoroso. Pois bem, dentro dessa multi-apresentação que nós fizemos, eu tenho a impressão que, primeiro, porque são pessoas que vieram voluntariamente interessadas. Segundo, porque são cada uma dessas pessoas importantes em seu setor. Eu tenho a impressão que elas saem, como você bem falou, com uma ideia renovada, multiplicadora em cada um dos seus setores, sem perder, vou usar outra palavra sua, aquele ar aglomerante, aquele ar que junta, aquele ar que, vamos dizer assim, sintetiza o que é a cultura, que é essa colcha de retalhos, em que cada retalho é importante, mas eles juntos compõem um todo que tira o frio da gente. Isso é que é muito importante. É importante que a gente tenha em Búzios, que é uma cidade pequena, mas como você falou, bem falou, é uma cidade conhecida mundialmente e que muita gente de fora está louca para vir para cá. Ela encontre uma cultura sólida, uma cultura bem assentada, uma cultura popular que reconheça os seus fazedores de cultura,
São gente geralmente humilde, são gente geralmente que não tem condições para viajar, para coisa isso, mas que lutam todos os dias para fazer o seu artesanato, para fazer as suas obrigações, para fazer o seu circo, para fazer o seu teatro mambembe, para fazer suas demonstrações de rua, para fazer seus quadros. Isso é importante. Eu tenho a impressão que se alguma mensagem ficou dessa roda de conversa sobre cultura em Búzios e na nossa região litorânea, foi que a gente sai daqui com perspectivas altamente positivas, com perspectivas altamente esperançosas. O leque de, a gente chama ternosticamente até de aparelhos culturais, mas o leque de um teatro, um ramo na rasa, um ramo de música na rasa, um ramo de circo na rasa, um centro de pesquisas ecológicas, um teatro de 608 lugares, vários lugares para exposição. Gente, a gente sai daqui renovado. Essa que é a verdade. Eu não imaginava, sinceramente, no ano passado, me inscrever, preencher o edital, me inscrever e depois ganhar. Eu não imaginava que a minha humilde exposição fosse dar como primeiro fruto essa ventania de esperança. E esse vamos dizer assim, assumir, né, de compromisso, né, que o secretário assumiu aqui. Foi corajoso, não é? Porque ele não está assumindo da boca para fora. Tinha gente em volta ouvindo e gente do setor, gente interessada, gente que conhece. Então, imagina, eu me lembro que eu fiz uma pergunta para ele, disse assim, põe prazo até o final do ano. Eu me lembro disso. Nós estamos falando de você aqui, secretário. Se quiser dar uma palhinha, pode vir. Então, a verdade mesmo é que a gente sai daqui esperançoso. Chega um pouquinho para lá. A gente sai daqui esperançoso, a gente sai daqui imaginando como vai ser essa cidade daqui a 1 ano, 2. Porque cultura, eu estava comentando agora, cultura começa com um negócio chamado cultura de base. Você não faz nada sem alicerce. Se você for fazer uma casa sem alicerce, ela cai. Então, o que você fez, Romano, de criar essa batalha pessoal de vou estruturar a cultura popular, e eu acabei de fazer uma imagem que eu mesmo fiz para você, eu disse assim, dessa cultura popular, todos os ramos nascem, sem briga. É uma flor, é um girassol que pétalas saem. A cultura popular. E o Portal Brim estava aqui no ano passado, né, em novembro do ano passado, registrando o primeiro encontro de cultura popular de Búzios, né, secretário? E vai acontecer o segundo encontro, que vai ser muito melhor, né? Muito melhor. E nós estávamos vivendo assim um momento de transição do auge da pandemia, né, para um momento mais aberto. E a gente conseguiu ter naquele momento 29 municípios do estado do Rio de Janeiro representados e 11 estados do Brasil. Então, esse ano a gente acredita que a gente consiga muito mais. Dobrar, pelo menos. Olha, nós estávamos comentando aqui que você foi muito corajoso porque você não estava diante de uma plateia desinteressada. Você estava diante de uma plateia interessada de gente que conhece e de gente que cobra. Então, quando você apresentou aquele leque, eu imaginei que você ia apresentar exclusivamente o museu. Você apresentou um leque de coisas que deixa a gente, vou repetir, muito esperançoso, né? Muito esperançoso. Com fé e, né, vendo aí o amor brotar, né? Eu acho que o que acontece, na verdade, eu sempre falo isso aqui na secretaria, eu acredito muito na verdade, sabe? Tanto é quando eu fui questionado sobre o mercado municipal, eu falei, isso não faz parte do nosso projeto no momento, está vinculado a outra secretaria. Eu não vim aqui para fazer um discurso para agradar, a gente falar o que eu acredito, na verdade, e o que é possível ser feito. Hoje nós temos uma secretaria bem estruturada, eu tenho uma equipe muito profissional. Eu falo que são os pequenos gigantes, porque
É uma equipe que está comprometida com a causa, são 9 horas da noite, o pessoal está aqui, todo mundo aqui. Exatamente. E a mesma pessoa que é a minha chefe de gabinete, quem está molhando as plantas agora, está cuidando. Agora puxando o banco para um lado para o outro. Então isso é muito interessante, não é o status do cargo, mas é o comprometimento com a causa. Isso é muito importante. Boa isso, né? Uma causa, né? Lutar por uma causa, né? Para deixar esse legado e de uma vez por todas Búzios ter essa identidade cultural, né? Eu já vejo que a nossa grande conquista, a nossa vitória, foi quando a gente conseguiu a independência da Secretaria de Cultura. Isso já é um marco e que a gente tem que preservar e que a gente tem que cobrar e que a gente não pode mais permitir que a Secretaria de Cultura volte a ser um departamento ou que ela esteja vinculada a outra secretaria, não. Nós temos autonomia. A gente sabe da força do turismo nessa cidade. Eu estive à frente do turismo e cultura e muitas pessoas falaram, mano, acho que dá mais visibilidade ficar junto turismo e cultura. O projeto não é de visibilidade, o projeto, como eu falei, é de construção de políticas públicas. Então, quando a gente tem essa liberdade, hoje o secretário de turismo pode trabalhar nas suas políticas públicas, pode construir o seu projeto de turismo e eu, estando secretário de cultura, eu posso trabalhar políticas públicas e posso construir o projeto de cultura que acredito junto com os nossos fazedores de cultura. É a autonomia, é a liberdade e isso eu tenho que agradecer ao prefeito Alexandre Martins que dá essa liberdade, acredita. Eu tive uma experiência com ele ontem que eu fiquei assim, muito feliz. Eu vi como o Alexandre estava emocionado quando nós fomos fazer uma visita técnica em uma casa que estamos no processo de ocupação para a construção do museu da cidade. Bacana. Eu acabo de ter aqui uma visão interessante, né? Eu acabo de ver, falando de cultura, esse tema que a gente falou aqui, eu acabo de ver, né, um pomar lindo, né, com frutas maravilhosas, um odor assim de fruta fresca e um jardim maravilhoso, sabe? Imagina, né? Um pomar maravilhoso com frutas tropicais que o Brasil representa e com um jardim maravilhoso também, com flores maravilhosas, que fazendo essa junção aí cultural que a gente está falando. Olha, eu queria só, para definir, primeiro te agradecer muito, Romano. Você realmente... Não, veja bem. Eu acho que você foi... assim, você não colocou nenhum tipo de óbice, nenhum tipo de problema, nenhum tipo de nada. Como você falou, você é direto. Você foi... Fernando? Direto ao ponto. Direto ao ponto. Mas, realmente, eu comentei até aqui, eu não esperava que essa roda de conversa fosse tão bem sucedida, sabe? Porque eu acho que é uma forma do gestor público se apresentar à sua plateia. Qual é a plateia do gestor público cultural? É a gente da cultura. São os fazedores. Ali só tinha fazedor de cultura. Eu gosto dessa expressão, fazedores de cultura. Eu também. Eu também. Sim, pois bem, sim, porque que você cultiva, faz, né? A gente faz. Cultivo. Pois bem, eu te confesso que eu convidei umas 10 pessoas. Você viu quantas apareceram? Eu botei um negócio no Facebook, no Instagram, dizendo assim, fazedores de culturas são super bem-vindos. Entende? E isso eu botei hoje. Então, eu acho que foi um sucesso, mas não porque tinha bastante gente. Foi um sucesso porque realmente eu acho que ninguém saiu daqui hoje sem ter lá no fundo muita esperança. E principalmente, você sabe como é, você já foi gestor várias vezes. A gente tende a desconfiar de gestor público, ponto. Essa é que é a verdade. Pois eu acho que hoje ninguém saiu daqui desconfiado de gestor público, ponto. Saiu dizendo assim, esse cara vai fazer. Mas eu vou fazer porque eu conto com a sociedade civil. Sim, e é por isso, então não é o eu, é nós vamos fazer. Claro, isso é muito importante, porque eu quero trazer a sociedade, e a gente já está conseguindo isso, quando a gente tem um projeto de cultura para todos, é o comprometimento da sociedade. O que faltou durante muito tempo para o nosso segmento cultural é o pertencimento. Eu faço parte desse processo.
Então, eu estou aqui como secretário porque eu faço parte de um processo de cultura. Porque se eu não fizesse, eu sou um fazedor de cultura. Então, se eu não fizesse parte desse processo, eu, como faço parte de um grupo político do Alexandre, provavelmente estarei em outro departamento. Mas por fazer parte de um processo cultural, hoje eu estou defendendo o meu segmento. É uma bandeira que está hasteada e que, com esse vento de Búzios, que é maravilhoso, está todo mundo vendo, né? Tá hasteada. Temos outro fazedor de cultura, um poeta. É um poeta, mas é um fazedor de cultura. Gente, olha só, eu gostaria de ficar aqui conversando com vocês. Acho que a gente fechar essa roda de conversa aqui diante das câmeras e do microfone aqui do Portal Brim, TV Búzios, Canal 10, que está cada vez melhor. Enfim, é uma satisfação inenarrável. Tá? Ótimo. Agradeço a você, Fernando. Agradeço a você, Romano, Luiz Romano, né? Não vamos esquecer. Por tudo isso, pelas oportunidades, a gente tem falado muito, né? E eu acredito, eu saí daqui com aquilo que eu disse, né? Com uma visão de esperança, né? De fé e de... Dever cumprido. O amor, né? De poder falar do amor que a gente tem pela cidade. E isso é o que ficou sintetizado aqui. Tá aí, sabe? Agora a gente precisa regar a semente. Isso é cultura. E gente que ajuda isso é cultura, a né? Cultivar, cultivar as ideias, cultivar. Não é uma varinha de condão que a gente vai bater e vai mudar. É um processo. Então, esse processo ele não é feito na parte burocrática da secretaria, ele é feito da sociedade civil, com os nossos fazedores de cultura. Nós passamos um momento muito difícil no mundo, né? Uma pandemia, um vírus parou o mundo, mas o que vai movimentar a cidade de Búzios, eu acredito que é um ambiente cultural. Eu vejo dessa forma. Vejo dessa forma. E nós registramos. Esse é o Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias, TV Búzios, que está cada vez melhor. Muito bom.